Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um da reportagem Teoria. A notícia de hoje fala sobre o seguro de RW, Representações e Garantias, que ele é muito incipiente no Brasil. É exatamente esse ponto que a gente destaca como item de finanças corporativas, né, que a gente vai debater mais em profundidade. Tá legal? Os mecanismos de proteção ao comprador em um processo de M&A. Vamos lá para o material? Então, aqui a gente seguimos aqui com o nosso da reportagem Teoria, desvendando os conceitos de finanças corporativas por trás das notícias. A notícia-chave é essa daí, modalidade de seguro para fusões, ainda incipientes no Brasil, e daí eu tiro o tema seguro de RW, a gente já explica mais à frente do que se trata, e o escrow account também, mais à frente o detalhe, como mecanismos de proteção ao comprador em um processo de M&A, tá bom? Na reportagem, a gente vai explorar os seguintes pontos aqui. Essa é a notícia que saiu no Valor Econômico, modalidade de seguros para fusões incipientes no Brasil. Como sempre, eu te recomendo, leia com cuidado a notícia, leia o mesmo assunto em outros canais para que você possa formar a sua opinião, tá bom? Então, a gente vai seguir por esse roteiro, a gente vai falar sobre o seguro de RW no Brasil, qual é o objetivo do seguro do RW, como é que é no mercado internacional e comparar isso com o Brasil, quais são os desafios para adotar este seguro no Brasil, as mudanças mais recentes, as iniciativas e parcerias recentes, por fim, os benefícios esperados e as perspectivas para o futuro de RW no Brasil. Vamos lá? Então, no Brasil, esse seguro de RW ele é muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, ele já está regulamentado há uns 12 anos, mas é muito pouco utilizado. Tá? Então, qual é o objetivo? É proteger a empresa compradora contra possíveis descumprimentos de declarações e garantias feitas pela ponta vendedora em um processo de M&A. Tá? Por mais que uma empresa compradora ela faça due diligence, podem aparecer os chamados passivos ocultos, relacionados a questões tributárias, trabalhistas, previdenciais, que não foram identificados previamente. Então, aí sim, esse seguro cobre esses passivos ocultos. Outro importante é que ele não cobre fraudes comprovadas. Tá? Então, 75% das operações de private equity nos Estados Unidos tem o seguro de RW. Né? E no Brasil, ainda está na caminhada, o estágio ainda muito inicial do nosso país. Tá? É visto no Brasil como apenas um custo adicional, né? E muito do que não caminha tem um risco muito grande de judicialização desses passivos ocultos em uma operação de M&A no Brasil. Tá? Está aumentando as empresas no Brasil que querem prestar esse tipo de seguro, né? Está se tornando um produto mais acessível e a flexibilização de coberturas e tirando algumas cláusulas estão melhorando a atratividade desse tipo de seguro no Brasil. Tá? Então, está havendo uma tropicalização, estão adaptando esse tipo de seguro para o Brasil. Então, devagarzinho, o Brasil começa a adotar o seguro de RW, né, para as operações de M&A. Né? Então, é sempre uma segurança para as duas partes, é uma proteção e dá mais agilidade nas transações de M&A. Tá? Por fim, maior competitividade, reduz o custo do prêmio e vai ter uma expansão maior, uma adesão maior para esse seguro de RW, tá bom? Vamos contextualizar melhor? Já que isso aí se encaixa? Isso tudo está dentro do contrato de M&A, tá? Então, antes disso, a gente vai dar uma passada aqui. Quais são os elementos chaves de um contrato de M&A, tá? Vamos falar especificamente sobre RW, que é representações e garantias, né? Declarações e garantias. A gente fala, caracteriza o que é um passivo oculto, a gente chama atenção o que é um passivo oculto, a gente fala das cláusulas de indenização previstas no contrato de M&A, né? E por fim a gente fala da escrow account e aí fecha com o seguro de RW, tá bom? Vamos lá. Quais são os elementos essenciais em um contrato de M&A, né? Ele vai ter lá, obviamente, a identificação e definição, fala do objeto e escopo, ele descreve a transação, fala qual é o valor da operação, qual é a forma de pagamento, os ajustes, os índices que podem ocorrer, né? Aí sim, a cláusula de declarações e garantias. Ela assegura que a empresa vendedora está cumprindo com todos os aspectos financeiros, legais e operacionais. Essa cláusula é de suma importância. Fala das obrigações antes e após o fechamento, as condições precedentes que a empresa vendedora tem que cobrir antes do fechamento da operação, e aí sim, ó, cláusula de indenizações. São formas de proteção, né, contra potenciais perdas da parte compradora
por violações das garantias e obrigações. Então, são duas cláusulas muito importantes, aquela de declarações e garantias e essa aqui de indenizações. Tá? Fala de não competição, né, que você não pode, a empresa vendedora não pode competir diretamente com a compradora nesse setor em que foi feito o M&A, estabelece como vai ser a resolução de disputa, como, por exemplo, a definição de arbitragem, qual câmara vai acontecer, em que localidade, as condições do fechamento, que acontece no ato do fechamento, e, finalmente, a cláusula de mudança adversa material. Bom, mas o ponto principal que eu quero chamar a atenção é aquela cláusula de declarações e garantias e essa cláusula aqui de indenizações. Tá? Vamos dar um mergulho nisso daí. O que é essa cláusula de declarações e garantias? São afirmações que o vendedor faz sobre o estado atual da empresa, como é que está o nível de operação, como é que está a conformidade da empresa. Tá? Então, isso é para dar garantia ao comprador, é dar segurança ao comprador que a empresa está nos conformes, está tudo direitinho, operando muito bem, que a empresa está trabalhando bem, que as informações são válidas, as informações prestadas durante a transação estarão válidas no ato de fechamento, né? E isso daí, essa cláusula vai ser base para potenciais indenizações futuras, porque ali a empresa vendedora está declarando e garantindo alguns fatos que, se não forem cumpridos, vão ser objeto de indenização mais à frente, né? Então, qual é o ponto aqui? Então, essa cláusula, né, são declarações do vendedor sobre como é que andam as finanças da empresa, as operações, os ativos, a propriedade intelectual, como é que está a conformidade regulatória e questões ambientais. Então, ela garante e declara que está tudo muito bem, obrigado. Fala sobre questões financeiras, que a demonstração financeira está segundo as normas contábeis, as regulatórias de conformidade seguem-se todas as leis e regulamentações, tanto trabalhistas, ambientais e tributárias. Fala que a empresa está no modo de operação normal e tranquilo. Fala que os ativos físicos e intelectuais, eles são de fato propriedade da empresa, estão livres de qualquer ônus ou gravames, né? E que os impostos foram pagos e que todas as obrigações fiscais estão sendo cumpridas, né? Claro que você não deixa isso completamente abrangente, você pode fazer alguma limitação ou qualificação e você pode excluir alguns riscos dessa história, como, por exemplo, passivos conhecidos pelo comprador antes da transação, já era um fato ciente, não era um passivo oculto. Tá? Temos de materialidade de prazo, né? Questões menores podem ser dispensadas, né? E um prazo de validade, porque não dá para aquilo ali ficar em aberto para sempre, de modo que o vendedor fique exposto para todo sempre. Amém. Tá? E por fim, né, o que você pode fazer? Quais são os remédios e indenizações? Em caso de violação, o comprador ele pode pedir indenização do vendedor. Né? Só que isso pode ter um teto, né, que pode ser um valor absoluto ou um percentual da operação, né, e um prazo limitado também para não ficar eternamente exposto a um problema maior. Tá bom? Muito bom. Então, por que isso é importante? É importante para o comprador, né? Porque assegura que não vai ter, se houver algum passivo oculto, ele vai ser indenizado por isso, né? E para o porte vendedor, ele limita a exposição para as indenizações, tanto em termos de valor total envolvido, quanto em termos de prazo, tá? Falando sobre os passivos ocultos não identificados durante o processo da due diligence, né? Vamos dar uma passada aqui que é a definição, exemplos e a importância da identificação dos mesmos, né? Então, passivo oculto são obrigações ou dívidas da empresa vendedora que não foram identificados ou totalmente revelados antes da conclusão da operação. Não, o comprador não conseguiu perceber com clareza durante a fase da due diligence, né? Então, esse risco financeiro legal inesperado que o comprador possa assumir por conta desse passivo oculto é exatamente o que pode impactar o valor da empresa e o retorno esperado da operação, tá bom? Então, são obrigações pendentes ou não conformidades, né, que, de fato, a due diligence não pegou, tá bom? Como eu disse, né, envolve processos trabalhistas, reclamações pendentes, passivos tributários, obrigações fiscais não cumpridas, né, passivos ambientais, multas e obrigações à conformidade ambiental ou não atendimento a alguma legislação ambiental, passivos jurídicos, processos judiciais em andamento, passivos regulatórios, multas ou penalidades ou descumprimento de alguma regulamentação específica do setor. Então, são exemplos de potenciais passivos ocultos, né? Para o comprador, qual é a proteção? Né? São cláusulas de indenização e ajuste no preço de compra. Né? Então, isso tudo fica previsto, isso dá uma tranquilidade para o comprador, né? Então ele consegue
regular o risco ao qual ele está exposto ali. Então, esses passivos ocultos podem causar custos inesperados, né, e comprometer por completo a viabilidade da transação como um todo. Tá bom? Falando sobre a cláusula de indenização, que está totalmente atrelada à cláusula de declarações e garantias. Né? Então, ela responsabiliza o vendedor para compensar o comprador por perdas ou danos decorrentes de passivos ocultos ou violações das declarações e garantias feitas no contrato. Né? Então, protege o comprador contra essas obrigações inesperadas que possam surgir, e o comprador, sim, ele vai ser reembolsado caso se materialize algum desses passivos, algum desses pontos das declarações e garantias. Pode ser que não se materialize, viu? Então, o objetivo é proteger o comprador contra esses riscos, né? E para o vendedor é bom porque ele define com clareza qual é a exposição que ele está tendo, tá bom? Muito bom. Essa cláusula ele define o escopo da indenização, quais são os casos específicos indenizáveis, né? Ele faz uma limitação, como eu comentei, pode ter um limite total, uma limitação total do valor das indenizações, pode ser um valor máximo, um teto máximo, ou um percentual da operação como um todo, né? Da mesma forma, ele define qual é o rito que tem que se cumprir, uma vez você, em ocorrência, uma não conformidade com alguma declaração ou garantia, declaração e garantia, o comprador ele precisa seguir um rito para que ele possa solicitar a indenização, tá certo? E por fim, né, o seguro de representações e garantias é uma forma de se proteger de alguma não conformidade das declarações e garantias, tá bom? Responsabilização, né? A cláusula de indenização, ela está totalmente ligada àquela cláusula de representações e garantia, né? E o vendedor ele vai cobrir qualquer falha ou omissão que ele tenha feito naquela cláusula, tá? Então, a definição do que vai ser indenizável, isso é muito claro, né? Então, que tipos de perdas serão de fato indenizáveis? Quais são os limites, como eu comentei, né? A totalidade das indenizações pode ter um teto, esse teto pode ser o valor absoluto ou um percentual da operação como um todo. Alguns itens são não indenizáveis, né? Então, por exemplo, uma obrigação, uma não conformidade previamente conhecida ao comprador, então esse é um objetivo não indenizável, tá certo? E por fim, como é que você consegue se proteger disso? Através de uma escrow account ou desse seguro de responsabilidade e garantia, tá bom? Falando especificamente da escrow account, né, como é que ela funciona, né? É uma conta onde você deposita uma parte do valor da transação, né? Então, parte da operação, ao invés de você pagar ao vendedor, você coloca nessa escrow account. Se for cumprido tudo previsto ali na cláusula de representações e garantias, ao final do processo, o valor vai ser liberado para o vendedor. Caso contrário, se alguma declaração garantia ela não for cumprida, né, e houver uma exigência de pagamento por parte do comprador, ele pode ir lá na escrow account e se ressarcir desse problema. Tá legal? É um mecanismo que protege tanto um lado quanto o outro. Tá? Então, a finalidade é a proteção para o comprador, né? E caso algum passivo oculto se materialize, o comprador vai ter acesso a essa conta, né? Essa conta de escrow account, ela é gerida por uma instituição financeira em separado, em um terceiro, e a liberação ela segue alguns critérios definidos para que você possa ir cumprindo, tá? Então, o fundo é liberado ou quando ou quando aquele passivo oculto, ou quando aquela garantia ou representação ela se materializar com uma perda, então se vai para o comprador, ou se do outro lado não se materializar de forma alguma e tudo for garantido, esse dinheiro vai para o vendedor, né? Então, o benefício é segurança adicional para um lado para o outro, né? Isso resolve muito questões de litígio para você para ter o ressarcimento, tá? E por fim, pessoal, o seguro de RW, né, de representações e garantias, né? Então, ele é um seguro que protege as duas partes, tanto o comprador quanto as perdas financeiras, quanto o vendedor, porque ele fica tranquilo que vai ter uma seguradora que vai honrar aquele potencial passivo que possa acontecer, tá bom? Então, o objetivo do seguro de RW é proteger contra riscos não identificados durante a due diligence, são chamados passivos ocultos, né? Então, é uma ferramenta de fato muito importante para facilitar
e garantir a segurança nas transações, né? Então, ele cobre, protege o comprador contra os passivos não ocultos, né, e protege o vendedor também contra as reclamações do comprador associadas a violações contratuais como um todo, né, em especial daquela cláusula de representações e garantias, né? Então, para o comprador, a segurança que ele vai ter vai ser bem ressarcido, né, protegido contra passivos ocultos, e reduz a necessidade de retenção na escrow account. Para o vendedor, ele limita a responsabilidade futura e ele pode ter acesso total ao valor da transação, né? Então, ele recebe na integralidade e um pedaço menor ou nenhum vai para a escrow account, né? A limitação, né? O seguro de RW não cobre fraudes claras, né? Ou algum passivo conhecido anteriormente por parte do comprador, né? Então, vai ter, obviamente, um limite de cobertura, né, um valor máximo e um prazo máximo para reivindicações. Da mesma forma que lá na cláusula de indenizações, você também tem uma limitação para valor total e para prazo também, né? E o processo de subscrição, né? Então, a seguradora faz uma belíssima análise da due diligence, vê toda a documentação da transação e aí sim ela vai avaliar o risco para definir o prêmio do seguro. Tá legal? Então, pessoal, esse era o tema que a gente tinha para falar hoje. Eu te convido a seguir o FNP no LinkedIn, no Instagram, nós estamos no WhatsApp também e a gente tem nosso podcast lá no Spotify. Tá bom? Meu nome é Marcelo Desterro, eu sou fundador do FNP Finanças. Nossa missão é levar conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil. A todos têm sede de aprender. Tá bom? Um grande abraço, um dia abençoado para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.